Olá! E seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal, do nosso canal. Eu me chamo Camila Amorim e aqui nós falamos sobre restauração de vidas, nós falamos sobre restauração de casamento. E se você é uma pessoa que tem caminhado nessa vida, que tem buscado, que tem passado por esse caminho cheio de espinhos, por esse caminho tortuoso, eu venho aqui para dizer para você, suporte o processo. Suporte mais um pouco, porque Deus honra, né? Deus, Ele cumpre as promessas dEle nas nossas vidas. Eu sei que não é fácil, que é difícil seguir crendo, que é difícil, né, suportar tudo que acontece nesse processo, mas o meu vídeo hoje, né, foi uma pergunta que eu respondi lá no meu Instagram. Inclusive, vai lá, me segue lá também, é no Camila Amorim Moreno. E lá é 1 minuto só, é pouquíssimo tempo para responder, para tirar a dúvida efetivamente. E a pergunta foi: se eu desistir do meu casamento, eu vou pagar um preço por isso? E a minha resposta foi sim. Se você foi escolhido para buscar pelo teu casamento, se você tem esse chamado, e não é um chamado fácil, mas a gente precisa se lembrar mais uma vez que não é só sobre os nossos casamentos, é sobre a vida dos nossos cônjuges, né? Sobre a salvação deles. Então, você é um grande herói, é uma grande heroína que tem buscado e vivido essa vida de restauração, porque eu sei que não é fácil, é bem difícil. Só que quando a gente desiste, a gente tem uma consequência. Nós temos o direito de desistir, sim. Apesar que eu entendo que quando você tem chamado, desistir, às vezes a gente desiste por um tempo, mas Deus vai nos direcionando, vai nos mandando de volta, É muito difícil quem tem chamado, quem é escolhido, conseguir escolher desistir. Tudo aponta para, todos os caminhos levam para, é muito difícil. Mas, suponhamos que você tem o chamado, mas não quer mais pagar o preço e desiste. Você vai ter uma consequência ruim com relação a isso? Eu entendo que sim. Eu entendo que todos nós que temos uma missão nessa vida, nós, quando desobedecemos, a gente sofre consequências. E aí lá no aplicativo vizinho, nos aplicativos vizinhos que eu postei esse vídeo, nossa, choveu retaliações em cima de mim. Quer dizer que o outro me magoa, o outro me trai, o outro me abandona, o outro erra e eu é que pago o preço? Mais ou menos isso. Se você anda com Deus, gente, lembrando que os meus vídeos são para aquelas pessoas que acreditam no poder de Deus, na graça, no favor e na misericórdia do Senhor Jesus. O meu vídeo é para aqueles que acreditam que o manual de vida é a Bíblia. Então, se você faz parte desse grupo, se você desistir, eu entendo que você vai pagar um preço não muito, nada barato e tão penoso quanto que você tem vivido nesses últimos tempos. Camila, mas não é justo. Aí uma pessoa respondeu lá assim: se você for uma pessoa boa, Deus não vai te cobrar por isso. É mentira, isso é engano de Satanás, gente. E é só nós pensarmos em Jesus. Jesus era uma pessoa boa. Era Jesus, né? Era Deus que se fez carne, mas ele veio ao mundo, sofreu as mesmas tentações, tribulações, provações que eu e você, e ele venceu o mundo. E você também precisa vencer. E não é porque ele era alguém, filho de Deus, cordeiro, né, escolhido para tirar o pecado do mundo, que ele não tinha um preço para pagar. Pelo contrário, um preço altíssimo, morte de cruz. E por que as pessoas acham que com elas é diferente? Ei, Jesus te escolheu, Deus te escolheu para você carregar a marca de ser chamado filho dele. Isso tem um preço. Não é, gente, ter a vida eterna, nós, claro, é dom gratuito de Deus, sim.
mas a gente precisa preencher alguns pré-requisitos para que isso de fato aconteça. E tem gente que acha que não. Os alecrins dourados, desculpa o termo, mas é bem isso, que acreditam que com eles não. Então não queira pagar esse preço. Mas que preço, Camila? A Bíblia, ela fala sobre o divórcio, sim, dá algumas concessões, mas ela não é clara com relação ao novo casamento. Tá bom, então eu quero desistir de buscar por restauração, mas eu não vou casar de novo. Será? Será que você vai conseguir? Eu entendo que, lógico, o preço que você vai pagar aí nesse caso é viver sozinho, que pra mim não é algo fácil, mas, né? Agora, se você decidir se casar de novo, você pode estar abrindo, sigo uma teoria de que muitas vezes, quando a gente foge, né, daquilo que é o nosso propósito, uma hora ou outra lá na frente a gente vai se deparar com isso novamente. Porque você não tratou, você fugiu. E o objetivo de Deus é nos tratar. Então, desistir não é o caminho. Eu sei que temporariamente pode parecer o mais fácil, o melhor a se fazer, mas não é. Então, tome cuidado com suas escolhas. E a gente precisa entender, né, que Deus é Deus de valores, Deus é Deus de princípios e Ele não negocia isso. Só porque eu quero, só porque você quer. Vocês acham que eu quis pagar o preço? Vocês acham que eu quis viver tudo que eu vivi? Ah, Camila, mas você viveu só 2 meses e meio, foi pouco tempo. Não, gente, foi tão intenso quanto o de vocês. Apesar de ter sido pouco tempo, foi muito intenso. Eu vivi intensamente todo o meu processo. Então, não foi fácil. Eu gostaria de não ter vivido aquilo. Eu também tentei desistir, mas eu não consegui. Então, não queira, né, ser cobrado por isso. Teve gente que colocou, você fica incentivando pessoas. Eu prefiro incentivar pessoas a viverem dessa forma do que incentivar pessoas a caminharem para o abismo. E eu tô falando de vida espiritual, eu tô falando de vida eterna, eu não tô falando de vida passageira, não. Certo? Então, não queiram pagar esse preço. Escolham obedecer, porque a melhor opção sempre vai ser obedecer do que sacrificar. Esse é o meu recadinho para vocês hoje. Beijo, fiquem com Deus. Vou deixar aqui o contato da mentoria. Se você entende que precisa de uma mentoria, que quer conversar, que precisa de uma orientação maior, que tá sem rumo aí para tudo isso, chama lá, conversa lá e agenda a sua mentoria. Beijos, fiquem com Deus.